Bom, então a página 55, todo mundo já achou aí? O que nós vamos falar de pirâmide? É como se eu pegasse um prisma, tirasse uma base de cima e colocasse um vértice, né? A pirâmide é mais comum, né, que a gente tem, que a gente vê, é a pirâmide de base quadrada, né? A pirâmide de base quadrada é a mais comum que a gente vê. Então, o que ela tem de diferente do prisma? É que a base aqui do prisma, né, eu teria aqui o quê? Um prisma de base quadrada, teria um quadrado embaixo, um quadrado em cima. Na pirâmide eu tiro uma base e encontro todas as arestas num vértice só. Então a gente tem aí as características da pirâmide. Então aqui é o vértice, arestas laterais, aresta da base, é diferente, né? Pode acontecer de coincidir, de ser igual? Pode, mas geralmente é diferente, né? Aqui é a minha base, e isso aqui, esse triângulo, né? Face lateral. A face lateral sempre será triângulo na pirâmide. A face lateral sempre vai ser triângulo na pirâmide. Tudo bem aí quanto aos elementos? Quem que é vértice, quem que é aresta lateral, quem que é a face lateral? Aresta da base. Vocês estão vendo aí também na página 55 que a pirâmide pode ser reta ou oblíqua, né? A altura da pirâmide, gente, ela vai estar aqui, ó. É a distância entre o vértice e o centro, formando aqui 90 graus, né? Com o centro. A altura é essa aí, né? A distância entre o vértice e o centro da base. Na página 56, vocês vão ver 4 tipos de pirâmide. E o nome da pirâmide depende da base. Então, a pirâmide triangular, ela se chama pirâmide triangular porque a base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, já desenhei aqui porque a base é um quadrilátero, pode ser que seja um quadrado, depende aí se a pirâmide for regular ou não, né? E aí tem a pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono. É difícil desenhar, mas está mais ou menos aí. E a pirâmide hexagonal também existe, porque a base é um hexágono. As arestas lá de trás. Então, a pirâmide, a gente, né, costuma muito achar que só tem a de base quadrada, mas tem outros tipos de base. E aí define o nome da pirâmide. Pirâmide hexagonal, pentagonal, triangular, quadrangular. Beleza? Bom, a gente vai falar de área, então, da superfície da pirâmide. Aí depende muito, né, do tipo de base que você tem. Então, a área da pirâmide vai ficar igual à área da base. E aí depende de qual base que você tem. Então, essa fórmula aqui vai depender. Pode ser a área de um quadrado, a área de um triângulo, do pentágono, a área do hexágono. Então, a área da base depende da base. Mais a área lateral.
A área lateral sempre vai ser triângulo. Sempre. A lateral da pirâmide sempre é triângulo. E aí depende, porque aqui, se a minha base é triangular, quantas faces laterais eu tenho? 3. Todo. Desde que você tenha medida da base e desde que você tenha medida da altura. Todos. Então, você pode usar nele também, no triângulo equilátero. Sim, pode usar em qualquer um, desde que você tenha as medidas, tá bom? Isso aí você pode usar tranquilo. Essa serve para todos. Base vezes altura sobre 2 serve para todos. Inclusive para esses aqui, qualquer triângulo. Ok? Então, continuando aqui na área lateral, aqui eu tenho 3 triângulos, aqui eu tenho 4 triângulos. Porque de cada aresta da base sobe um triângulo. Então, sobe um triângulo aqui, sobe um triângulo lá no fundo, sobe um triângulo aqui na lateral, sobe um triângulo aqui na frente. Aqui, se a minha base é pentagonal, eu tenho 5 arestas na base. De cada aresta da base sobe um triângulo. Então, aqui, ó, visivelmente, 3 triângulos subindo. Lá atrás, mais 2. Então, tenho 5 triângulos. Aqui, base hexagonal, tenho 6 triângulos. Isso tem que ficar bem claro aí. Tá tudo certo? Quando a gente for mexer com área, né? A gente tem que saber se tem 3, se tem 4, se tem 5 triângulos. Isso aqui pode variar, né? Então, a base pode ser um triângulo, a base pode ser um quadrado, a base pode ser um pentágono ou um hexágono. Então, a tua base vai variar. Então, a área lateral vai depender. Aqui, no caso, você tem 3 triângulos. Aqui você tem 4 triângulos. Aqui você tem 5. E aqui você tem 6. Por isso que não tem uma fórmula pronta, né, para a área da pirâmide, porque o formato dela, né, vai variar. Tá bom? Ficou bem tranquilo até aqui? Não necessariamente. Esses triângulos, tá? Não necessariamente. Isósceles ele vai ser, isso com certeza, né? Sempre isso aqui vai ser igual a isso aqui. Isósceles ele vai ser. Agora, ele pode ser, né, que esse lado aqui seja igual, pode ser equilátero? Pode, mas não, nem sempre ele vai ser equilátero. O isósceles, dois lados iguais, o equilátero, 3, o escaleno, tudo diferente, os 3 lados diferentes. Será que era isso que você queria lembrar? Isso mesmo. Bom, então lá na página agora 57, lá no meio dela, tem um desenho super colorido. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é desse aqui que eu tô falando, ó. O meu desenho não vai ficar numa profundidade tão boa quanto da apostila, mas eu vou tentar. Eu vou tentar fazer aqui separado, porque vocês estão vendo aí que dentro da pirâmide ele separa 4 triângulos retângulos, ok? Ele está separando aí 4 triângulos retângulos. Então, eu vou desenhar, vou tentar fazer esse desenho aqui separado, mostrando cada um separadamente, ok? Bom, então, o primeiro aí
é o seguinte. Deixa eu ver qual que eu vou fazer primeiro que ficou melhor aqui. Acho que eu vou fazer esse amarelo, porque já que o meu desenho ficou pequeno, vou fazer o amarelo. Imagina você traçar aqui uma diagonal. Vai pegar aqui no centro, ok? E aqui eu vou traçar a minha altura. Ficou lá dentro desenhado esse triângulo que na apostila tá de amarelo, né? Esse triângulo aqui, ó. Ele entra dentro do triângulo, da pirâmide. Ele é formado por uma aresta lateral, uma altura, e aqui é a metade da diagonal da base. Ele forma 90 graus aqui, ó. Então, esse triângulo, eu vou desenhar ele aqui agora. O que é isso aqui? Aresta lateral. O que é isso aqui? A altura da pirâmide. E isso aqui? Esse pedacinho aqui? É a metade da diagonal do quadrado. Ok? Então, diagonal da base sobre 2. Agora eu vou fazer outro triângulo. Esse aqui é o amarelo. Legal vocês desenharem ele aí só separadinho, né? Coloca aí triângulo amarelo, coloca quem quer quem separadinho. Qualquer dúvida é só perguntar que eu falo de novo. Agora aqui eu vou falar do triângulo rosa. O que é o triângulo rosa? Ele traça aqui a metade da face, aqui formando 90 graus. Isso aqui é a altura. Ele traçou a altura do triângulo. E aí tem aqui o triângulo rosa. Então, é um triângulo, retângulo também, né? É um triângulo retângulo. Então, aqui tá 90. Então, aqui tá 90. Aqui de frente, a hipotenusa dele, quem que é? É a aresta lateral. Então, isso aqui é a aresta lateral. Ficou muito para lá, não vou conseguir escrever. Deixa eu chegar ele para cá só um pouco. Então, de frente para o ângulo de 90, a hipotenusa é a aresta lateral. E isso aqui, o que é? O que é isso aqui? Não é a altura do triângulo? Né? Imagina ele, essa aresta lateral de frente, né? Esse triângulo aqui, ó. Imagina esse triângulo aqui, essa face. Imagina essa face. Se eu traçar isso aqui, eu tenho a altura, só que agora eu vou colocar H minúsculo para não confundir com H maiúsculo, porque esse H maiúsculo aqui, ó, é a altura da pirâmide, ó, lá dentro, no meio da pirâmide. Essa altura aqui não é da pirâmide. Essa é a altura do triângulo da face. É o H minúsculo. Né? Então, esse H minúsculo é a altura do triângulo da face.
Tudo bem, pessoal? E isso aqui, que é esse pedacinho aqui, é a aresta da base sobre 2. Metade da aresta da base. E aí, nos exercícios, vocês vão ter que saber quem é quem, o que é o que. O exercício não vai falar para você. Por isso que, sim, uma matéria que existe muito conhecimento. Né? A gente tem que ter conhecimento de quem que é quem. Ok? Então, vou falar agora do triângulo verde. Então, se eu pegar aqui o centro, ele vem aqui, ele traça aqui a altura da pirâmide e forma 90 graus aqui, ó. Esse é o triângulo verde que tá lá dentro, desenhadinho lá. Então, quem é ele? É um triângulo retângulo também. Então, isso aqui é a mesma medida aqui, ó. Não é isso? Que é a mesma aqui, ó. Então, aqui, a minha base é metade da aresta da base. A aresta da base sobre 2. Hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? É a mesma altura. H. Tá vendo? Aqui eu tenho a face do triângulo, olha. Aqui eu tenho o triângulo lateral, a face. Não é isso? Então, a hipotenusa dele, aqui, é a altura H da face. Então, é a altura da face. A altura do triângulo da face. E aqui, esse cateto é o H maiúsculo, ou seja, é a altura da pirâmide. A altura da pirâmide. Tá dando para entender, pessoal? Então, o último é o triângulozinho que está lá na base, o triângulo azul. Ele é formado aqui, ó. É o triângulozinho azul. Aqui ele tem 90 graus.
Então, esse triângulo aqui, ó, ele está na base. Então, vamos ver quem que é quem. Os catetos, como aqui é um quadrado, ó, aqui é um quadrado. Então, isso aqui muda tudo se o triângulo é diferente. Se a pirâmide, aliás, se a pirâmide é diferente, né? Mas os catetos, isso é cateto e isso é cateto, né? Aqui, ó, cateto, cateto. São os lados que formam 90 graus. São metade da aresta da base, olha, metade da aresta da base. E aqui também, ó, metade da aresta da base. Os catetos, então, são A sobre 2. Aresta da base dividido por 2. Os catetos. Né? Tá bem claro aqui? Metade da aresta da base. Aqui também. Metade da aresta da base. E isso aqui é metade do quê? A hipotenusa, no caso. Ou seja, da... Exatamente. Exatamente. Aqui, hipotenusa, diagonal do quadrado sobre 2. Né? Diagonal sobre 2. Opa. Então, vocês podem fazer perguntas, se quiser comentar alguma coisa. Vai. Isso vai mudar. Sim, sim. Na verdade, eu não é nem eu não acho que é deduzir, né? Eu acho que é reconhecer. Porque, né, aqui ficou tranquilo da gente reconhecer. Mas o que seria mais complicado que isso seria uma pirâmide hexagonal, né? Seria um pouquinho mais complicado. Só que, por que aqui ficou tão difícil? Porque aqui ele desenhou 4 triângulos num só. Mas o teu exercício, provavelmente, ele vai dar um só. Ele vai perguntar, você vai utilizar um triângulo só, você não vai ter que fazer os 4. Entendeu? Então, o exercício ele vai perguntar uma coisa só, né? Ah, se ele perguntar, por exemplo, a altura, aqui. Aí você vai ter que, tá, então vou desenhar um triângulo aqui, ou vou desenhar um triângulo aqui. Aí você vai ver o teu exercício, qual que vai ficar mais fácil para você achar a tua resposta. Mas você vai utilizar um conceito só, né? Saber quem que é quem. Não é tão difícil. Ele exige muito conhecimento, né? Isso aqui, conhecimento e a visualização, né? Você tem que visualizar aonde é que está o teu triângulo, aonde que você vai desenhar. Então, quem não tem o hábito de desenhar, eu aconselho começar a aprender. Porque eu, sinceramente, pessoalmente, eu acho muito difícil eu resolver um exercício desse tipo assim sem fazer o desenho. Que seja só um esboço, assim, não precisa ser perfeito, mas eu acho que o desenho ajuda a visualizar melhor, enxergar quem que é quem, né? Tudo bem, gente? Posso apagar? Ok? Tem ninguém mais copiando? Bom, eu falei dos triângulos, mas eu preciso falar agora dos elementos da pirâmide. Ok? Quais são os elementos dela, então?
Então, para desenhar a pirâmide, gente, você faz aí, ó, um paralelogramo. Imagina aqui o centro desse paralelogramo. Faz um pontinho lá em cima, né? Reto, que esse aqui seria a altura da pirâmide. Tá vendo? E aí você liga as arestas da base nesses vértices aqui. Oi? Não, ainda na página 57. Eu tô no mesmo desenho ainda. É porque lá, né, no que eu fiz anteriormente, a gente usou as linguagens, né, que a gente já conhecia para interpretar os triângulos. Agora a gente vai dar nome para as coisas. Entendeu? Vamos dar um nome aqui de quem é quem. Bom, então vamos lá. Aqui eu já dei esses nomes, né? Aqui eu já sei que é a aresta lateral, a gente já fez isso. Aliás, eu não vou nem colocar aqui de novo, senão vai ficar muito poluído. Vou dar só os nomes que a gente ainda não falou. Olha, aqui eu tracei a altura da face, não é isso? Ele é chamado de apótema da pirâmide. Ok? Esse apótema da pirâmide é a mesma coisa que essa altura H. Vou fazer maior um pouquinho. Imagina essa face, esse triângulo desenhado aqui. Né? A gente conhece por altura, não é verdade? A gente conhece por altura. Então, a altura da face é a mesma coisa que o apótema da pirâmide, tá? A apótema da pirâmide está representado pela letra P. Aqui eu tenho o apótema da base. Quem que é o apótema da base? É a metade do lado, nesse caso aqui. Né? É a metade aqui desse lado. Aqui a gente tem o raio da base, ou o que é o raio da base? Metade da diagonal, né? Aqui. Metade da diagonal. Nesse caso aqui é a metade do lado, mas vai variar. O apótema da base vai variar. Não é a metade do lado em todos os casos, né? Olha aqui no hexágono para você ver. Tem aqui o hexágono. O apótema do hexágono é isso aqui. O apótema da base, nesse caso, não é a metade do lado, igual é no quadrado. Né? Aqui você tem o apótema da base. O apótema da base seria, nesse caso, do hexágono, ele seria a altura de um triângulozinho equilátero formado aqui, que a gente sabe
que é formado de 6 triângulos equiláteros. Então, o apótema da base aqui seria a altura desse triângulo equilátero. O apótema aqui é a metade do lado. Então, é interpretação, né? Depende muito na hora de resolver o exercício. Saber, né, se o exercício te pediu o apótema da base, você sabe que você vai achar aqui, né, a distância entre o centro e a lateral. Não importa qual é a base. O apótema da base é a distância do centro até a lateral, até a aresta lateral, até a aresta da base. Né? Se pediu o apótema da pirâmide, aí a altura aqui da face. Agora, H maiúsculo inteira. Apótema da pirâmide é a altura inteira. Aqui a gente tem a altura H da pirâmide, tá vendo? Esse mais grosso aqui é a altura H da pirâmide. Tudo bem, pessoal? Nenhuma pergunta? Bom, então, ainda na página 57, ele pede para a gente escrever umas relações, né? Vamos ver se dá tempo de fazer mais pelo menos um pouquinho. Lá no final, eu escrevo as relações entre R, B e L. Então, a gente volta aqui na apostila. Quem que é R? Tá aqui, ó. É o triângulo azulzinho. Tá vendo? Que é o que tá na base. Ele chama de R, a hipotenusa. B é um cateto. L sobre 2 é outro cateto. Então, eu vou pegar o triângulo azul. Ele é um triângulo retângulo. Os catetos medem quanto? B e L sobre 2. E a hipotenusa é triângulo azul. Qual a relação? Teorema de Pitágoras. R ao quadrado igual a B ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, é só eu pegar quem são as medidas lá e fazer o teorema de Pitágoras. A, H e R. Onde que está A, H e R? Então, vamos olhar aqui qual triângulo que é. Me ajuda a achar aí, gente. A, H e R, eu acho que é o triângulo amarelo. No triângulo amarelo, os catetos são R e o H. Aí ele colocou H minúsculo, mas eu coloquei a altura da pirâmide como H maiúsculo para a gente definir, para não ficar muito confuso. E a hipotenusa é a aresta lateral. Só fazer Pitágoras também. A ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. E depois A, P e L. Qual a relação entre A, P e L? Me ajuda a achar aí. A, P e L, eu acho que é o triângulo rosa, né? Sim, mas é a mesma coisa. A é de aresta lateral. Então, todas as arestas laterais medem A.
Mas o A do amarelo